E aí, galera, beleza? Acabamos aí de ver a nossa teoria, né, sobre improbidade administrativa. Então, vamos dar uma olhada nas questões que eu separei. Esse assunto, como eu já estou falando há muito tempo, é um assunto que é bastante explorado e tem muita doutrina, tem muita jurisprudência. Vamos ver. Apesar de que, eu venho falando o tempo todo, né, a prova para tribunais não costuma exigir muita jurisprudência, não costuma exigir decisões, mas esses dois assuntos, improbidade e responsabilidade civil do Estado, a parte teórica é muito pequena, né? Responsabilidade civil do Estado não tem legislação. Basicamente é o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal. Improbidade tem a Lei 8429, que é pequena. Então, nesses dois assuntos, sim, a prova costuma exigir algumas decisões, a jurisprudência do STF e do STJ. Nada demais, eu bati tudo com vocês, nada demais, mas a gente precisa, assim, tomar cuidado. Tá legal? Vambora? Vambora. Olha aqui. Primeira questão. Segundo a lei número 8429/92, que trata de improbidade, é correto afirmar o quê? Letra A. Somente, vamos ver, somente, tem tudo para estar errado, né? Somente servidor público pode ser sujeito ativo de ato de improbidade administrativa. Certo ou errado? Adivinha? Uma afirmativa que começa com a palavra somente tem 3% de probabilidade, no máximo, de estar certa, né? E aí, o que você acha? Claro que está errado, né? Quem pode ser sujeito ativo, ou seja, quem pode praticar um ato de improbidade administrativa? Qualquer pessoa, servidor público, no sentido estrito que ele está colocando aqui, empregado público, seletista, que não é servidor público, então já não é somente servidor, detentor de mandato eletivo, que não é servidor e não é empregado público, né? Agente político, particulares que não têm nenhuma relação com a administração, né? Um particular que age em conluio com o servidor, desviando dinheiro e tal, vai responder por ato de improbidade administrativa. Então, qualquer pessoa, agente público, no sentido amplo, agente público ou não, pode ser sujeito ativo de ato de improbidade. Então, isso aqui já está errado, por causa do somente. Letra B. O integral ressarcimento do dano causado ao patrimônio público somente de novo, somente se dá se o agente tiver agido com dolo. Quando o agente age com dolo e causa prejuízo, ele terá que ressarcir o erário? Sim. E quando ele age sem dolo, né, você tem que fazer a pergunta ao contrário. Será que é somente no caso de dolo? Quando ele causa prejuízo ao erário, agindo sem dolo, ele pode ser obrigado a indenizar o prejuízo que ele causou? Sim. Quando ele age com culpa, né? O artigo 10 da Lei de Improbidade. Ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. É quando o agente age com dolo ou culpa. Nesse caso, ele terá que ressarcir, terá que devolver integralmente aquilo que foi causado de prejuízo ao erário, certo? Nos dois primeiros, no primeiro e no terceiro caso de improbidade, o ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito. No terceira hipótese, o ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração, esses sim, são só na hipótese de dolo. Mas o segundo é dolo ou culpa. Ele falou que é somente em caso de dolo, mas está errado por causa do somente. C. No caso de enriquecimento ilícito, o agente público que se beneficiou do enriquecimento ilícito somente perderá os bens adquiridos até o limite do valor do dano causado ao patrimônio público. Certo? Tá errado de novo, né? Somente, tem nada disso. Tá duas vezes, quer ver? Primeiro,
Vamos supor que um agente tenha causado um ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito. O agente, com isso, causou um prejuízo ao erário de 100. E ele ganhou uma vantagem de 300. Ele fez alguma coisa, ele recebeu propina para não autuar uma empresa e tal. Com isso, causou um prejuízo ao erário de 100 e ele, agente público, ganhou uma vantagem de 300. O que vai acontecer? Ele deve ser condenado a ressarcir integralmente o prejuízo causado. No caso, o prejuízo que ele causou foi 100. Mas, além disso, ele ainda pode ser multado em até 3 vezes a vantagem devida que ele recebeu. Vantagem de 300, 3 vezes 900. Ou seja, ele pode ter que devolver os 100 do prejuízo e ainda ser multado em 900. Somando tudo, 1.000. Então, ele tem que ter bens para arcar com esse 1.000, que já deu 10 vezes o prejuízo que ele causou. Viram? Então está dizendo que no caso de enriquecimento ilícito, o agente só pode perder os bens adquiridos até o limite do valor do dano? Não. Ele pode perder os bens necessários para cobrir tudo aquilo que ele tenha que indenizar e ressarcir. Que nesse exemplozinho simples que eu dei, já viu que pode chegar até 10 vezes, né? Então, de qualquer maneira, somente? Não, somente não. Então, letra A, B e C está errado porque somente, né? Já viram. Como eu já falei 1 milhão de vezes ao longo do curso. Letra D. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente, quer dizer, a pessoa desviou dinheiro, a pessoa recebeu uma vantagem, a pessoa causou prejuízo ao erário, né? E essa pessoa veio a falecer, deixou um sucessor. Veio a falecer, deixou dinheiro lá para o filho dele. Tá. Esse sucessor dele, o filho do cara que morreu, está sujeito às cominações da referida lei até o limite do valor da herança? Sim. A obrigação de indenizar. Então o cara desviou 100, ele pode ser obrigado a devolver os 100 e ainda pagar a multa. Mas ele morreu. Ele pode ser... ele morreu. A administração pode ir em cima dos herdeiros? Sim. Até o limite da herança. Se ele deixou lá 20 mil reais de herança, a administração, no máximo, vai poder ir em cima daqueles 20 mil reais. Então, letra D, até o limite do valor da herança, tá certinho. O sucessor pode responder até o limite da herança, tá certo. Deve ser essa aqui, o gabarito. Letra E, a referida lei apresenta um rol taxativo de condutas que importam ato de improbidade administrativa. Não, nas três hipóteses, todos eles são 3 róis. Róis? O plural de rol é róis? Deve ser, né? Nas 3 hipóteses, o rol é exemplificativo. Não é fechado, é aberto. Já falamos isso. Ou seja, gabarito, letra D de dado. Vamos adiante? Vamos embora. Questão 2. O servidor que pratica um ato de improbidade administrativa, segundo o texto constitucional, simplesmente o que está na Constituição, está sujeito aqui: suspensão dos direitos políticos, perda da função, indisponibilidade dos bens para ressarcimento ao erário.
Tem 4 previstos na Constituição Federal. Sem prejuízo da ação penal cabível. Então, o servidor que pratica ato de improbidade, segundo o texto constitucional, ele não está sujeito a quê? Ele está sujeito à ação penal? Está. Ele está sujeito à ação penal, não na ação por ato de improbidade, né? Ele vai responder, ele praticou ato de improbidade, ele vai responder civilmente por ato de improbidade e ainda vai responder a uma ação penal. Então ele está sujeito a uma ação penal? Sim, está sujeito. Ele está sujeito à cassação dos direitos políticos? Não. Cassação de direito político ele não está sujeito, não. Ele está sujeito à suspensão dos direitos políticos. Então essa está errada. Está sujeito à perda da função, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário? Sim, essas 3 na ação de improbidade. Então a única coisa que ele não está sujeito é cassação de direito político, que inclusive ninguém no Brasil está sujeito à cassação de direitos políticos em hipótese nenhuma. Então só pode ser letra B de bola. Questão 3. Questão 3. Quanto à disciplina da lei de improbidade, lei 8429, é incorreto afirmar o quê? O que está errado? Letra A. Considera-se agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou seja, de passagem, né, com remuneração ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer forma de investidura, vínculo, mandato, cargo, emprego. Todos esses aí são considerados agentes públicos para efeito da lei de improbidade? Sim. E qualquer pessoa que de alguma maneira esteja exercendo uma função pública. Então isso aqui está certo, não é o gabarito que ele quer, o errado. Letra B. Aplicam-se também as disposições da lei de improbidade, no que couber, aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para o ato de improbidade ou dele se beneficie. Aquele empresário que se beneficia. Ele vai responder por improbidade? Sim. As penas são aplicáveis a ele? Sim. No que couber. No que couber, por quê? Porque, por exemplo, perda da função não cabe, porque ele não tem função. Mas ele está sujeito a pagar multa? Sim. Então, letra B, certíssimo. C. O Supremo Tribunal Federal excluiu da sujeição à lei de improbidade os agentes políticos que estejam sujeitos ao regime de crime de responsabilidade. Olha só, questões importantes para vocês ficarem atentos, que eu acabei de falar com vocês. Essa aqui, ele quer errada, né? Letra A e letra B estão certas. A letra C foi dada como certa. Vamos pular a letra C? Depois a gente volta nela, já que ele quer o errado. Depois a gente volta na letra C. Letra D. Ocorreu lesão ao patrimônio público por ação ou por omissão dolosa ou culposa do agente ou de um terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Então, havendo lesão ao patrimônio público, não interessa se foi por ação, omissão dolosa ou culposa, se foi causado por um agente público, por um terceiro que está se beneficiando, não interessa. De qualquer maneira, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Certo. E, no caso do enriquecimento ilícito, o agente público perderá, ou o terceiro que se beneficiou, perderá os bens, os valores que foram acrescidos ao teu patrimônio, né? Está querendo dizer, no caso da lesão ao erário, já que ele não ganhou nada com isso, ele tem que ressarcir o erário. A pessoa que ganha com isso, ele está sujeito a ter que devolver tudo que ele ganhou, né? Tudo aquilo que foi acrescido ao patrimônio daquela pessoa.
Tudo certo. Letra E. Tratando-se de penalidades personalíssimas, o que quer dizer isso? As penalidades são personalíssimas. A penalidade é aplicável àquela pessoa. Não pode ser passar para outra pessoa. Por exemplo, uma coisa esdrúxula. O servidor, ele é condenado por ato de improbidade administrativa e aí ele perde a função. Ele é servidor público, perde o cargo. Perde o cargo, beleza. Se ele morrer, essa pena que foi aplicada, perda do cargo, vai ser transferida ao filho dele. Vamos supor que o filho dele também seja servidor. O filho dele vai ter que perder porque o teu pai tinha feito isso, né? Já que ele fez isso, isso daí daria a perda do cargo para o seu pai. Mas já que o teu pai morreu, então a perda do cargo vai passar para você. Pelo amor de Deus, você vai falar, pô, óbvio que não. Óbvio que não, porque as penas, elas são pessoais, são personalíssimas. É a pessoa que praticou ato de improbidade. Com uma exceção. A obrigação de indenizar se estende ao sucessor. Então, no caso do cara que morreu e tinha que indenizar 300 mil, morreu e deixou dinheiro para o filho, a obrigação vai se estender até ao sucessor, até o limite da herança. Então, ele está dizendo que, tratando-se de penalidade personalíssima, que a princípio é verdade isso, em nenhuma hipótese, cara, em direito, uma afirmativa que tem em nenhuma hipótese, tem tudo para estar errado, né? Porque em direito administrativo tudo tem hipótese. Em nenhuma hipótese poderá o sucessor ser alcançado pelas sanções previstas. Não, em nenhuma hipótese não. Isso aqui está errado. É essa que é o gabarito. Ou seja, a letra C foi dada como certa. O STF vinha dizendo que os agentes políticos que respondem por crime de responsabilidade não vão responder por ato de improbidade para não ter que responder duas vezes. Mas agora, eu estou gravando agora, em 2015, o STF agora acabou de mudar esse posicionamento. Passou a entender que não tem nada que impede o agente político de vir também a responder por ato de improbidade. Governador. Então, isso aqui foi dado como certo, mas hoje, na tua prova, se isso aqui caiu hoje na tua prova, essa vai estar errada. Claro, olha só como é que é a malandragem. Vamos supor que essa questão aparecesse na tua prova hoje. Você marcaria a letra C ou letra E? Letra E está errada. Mas cá para nós, a letra C também está errada. Essa questão deveria hoje ser anulada. Mas vai que o cara da banca não está atento, que preparou essa questão, está por fora, completamente por fora, né? Ainda está achando que o STF continua achando que ele achou no passado que não acha mais. Quer dizer, o cara da banca está errado. A questão tem que ser anulada? Tem. Mas a banca, por vergonha de ter que anular um monte de questão, vai anular só algumas e de repente não vai anular essa. Aí o pessoal chega assim, Gustavo, você lembra que você falou isso assim assado? Pois é. Mas o CESP admitiu como certa. E aí? Sala de aula, toda hora meus alunos perguntam isso. Eu falei, e aí nada. E aí a questão está errada. Mas o CESP não anulou a questão, não. Não anulou porque não teve peito, mas era para anular. Está errada. Ok? Beleza. Vamos embora. 4. O fato de um servidor público federal investido em cargo que lhe confere competência legal para conceder determinado benefício fiscal. Então, o servidor, ele tem competência para conceder benefício fiscal. Né? Dizer para uma empresa, não precisa mais pagar esse imposto. O cara tem competência para isso. Né? Sem entrar no direito tributário, ele tem competência, ele pode chegar para a empresa e você não precisa mais pagar imposto. Tá. E no exercício dessa função, ele deliberadamente concede esse benefício a alguém sem observar as formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Então, ele pode fazer isso? Pode, na forma da lei. Ele fez de qualquer maneira, não precisa pagar imposto não. Mas peraí, você pode desde que faça isso, ele não observou nada. Isso que ele está fazendo, raciocina comigo. Isso gera enriquecimento ilícito? Não, porque eu não disse que ele
ganhou nada com isso. Isso causa prejuízo ao erário? Com certeza. Com certeza. Mas a questão falou, né? Causando com isso lesão ao erário. Mesmo que a questão parasse aqui, poderia ser um pouco mais complicada, poderia parar. Bom, portanto, você tinha que entender que isso é ato de improbidade que gera lesão ao erário, né? Mais do que ferir os princípios da administração, causa prejuízo ao erário e não é enriquecimento ilícito. Então, sendo assim, ele, letra A, comete ato de improbidade administrativa, previsto em lei, no artigo 10. Certo? Certo. Já é essa aqui. Letra B, comete apenas infração administrativa, punível com suspensão. Não, ele não comete apenas infração administrativa. Ele comete a função administrativa, pode responder civilmente por ato de improbidade, pode responder penalmente se houver dolo da parte dele. Aqui, do jeito que está dizendo, parece que ele fez sem querer. Se ele tiver feito sem querer, sem dolo, pode ser que ele não responda penalmente. Não sei, tem que se analisar a questão. Mas apenas infração administrativa, não. Comete infração capturada como crime funcional. Não sei se ele cometeu crime. Não comete nenhuma infração. Claro que comete infração. Viola o código de ética, mas isso não é ato de improbidade. Pelo amor de Deus, né? Letra A. Tranquilinho. 5. Configura ato de improbidade administrativa no exercício da função o quê? Vamos ver o que é ato de improbidade? Nem está perguntando em que categoria, né? Vamos tentar botar, quando for o caso, né? 1. O servidor adquirir bens cujo montante seja incompatível com a sua renda, se não conseguir comprovar a origem. Isso é ato de improbidade? Sim. De que tipo? Se ele adquire bens em valor incompatível com a sua renda, presume-se que ele está ganhando dinheiro indevidamente. Isso aqui é enriquecimento ilícito. O funcionário do Ministério da Saúde, que, fora do horário normal do expediente, presta serviço de informática a uma empresa que não é fornecedora para aquele ministério. Por que eu estou tomando esse cuidado? Para ver que o cara trabalha no Ministério da Saúde, vamos supor que ele seja enfermeiro, tem uma empresa de informática que não tem nenhuma relação com o Ministério da Saúde. Esse cara vai lá e vai prestar serviço de informática. Por que ele botou informática? Informática não tem nada a ver com saúde. Para deixar claro que a atuação dele lá, esse agente público, um agente público pode trabalhar para uma empresa privada? Pode prestar serviço para uma empresa privada? Pode, problema nenhum. Contanto que não atrapalhe o serviço dele. E isso tem alguma relação com improbidade? Nenhuma. Nenhuma. Isso aqui não é ato de improbidade, de nenhuma espécie. 3. Um servidor do setor de fiscalização de uma agência reguladora que, nos períodos de férias, presta consultoria para uma empresa da área de regulação. O cara é fiscal da Anatel. A Anatel, agência reguladora da área de telecomunicações. Ele vai lá e presta uma consultoria para Vivo. Ele pode prestar consultoria para Vivo? Claro que não. Ah, mas está de férias. Isso aqui não tem nada a ver se ele está de férias ou não está de férias. O que interessa é o seguinte, ele é fiscal da Anatel. Ele está prestando uma consultoria para Vivo. Que consultoria é essa? Você sabe? Não, nem eu. Nem ele vai dizer, nem a Anatel vai dizer. Mas pode muito bem, no meio aqui dentro, ter uma consultoria para dizer, olha só, faz isso, 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 porque senão você vai se dar mal, não faz assim, não sei o que, não aparece lá, esconde isso, parará, parará. Não pode? Pode. Então isso é ato de improbidade? Claro que é ato de improbidade. E ele está prestando essa consultoria de graça? Claro que não. Ele está ganhando para isso. Não está prestando consultoria de graça. Ele ganha. Se ele ganha, isso aqui também é enriquecimento ilícito. Então, por enquanto, 1 e 3.
E o 2 não. Então, 2 não, 2 não. O 3 tem que estar, aqui não está. Então, ou é esse ou é esse, né? 1, 3. Então, já viu que o 5 está nos dois, né? De qualquer maneira. Vamos ver. 4. O servidor que, por negligência, atesta a realização de um serviço que não foi realizado. Então, ele, por negligência, uma empresa prestou serviço, ele foi lá e falou assim, o serviço foi prestado sim, pode pagar a empresa. Não fez por dolo, mas fez por negligência. Teve preguiça de ir lá ver se o serviço foi prestado ou não. O negócio é esse, né? O cara ligou para ele, já prestei o serviço, hein? Ah, tá legal, vou ligar, vou mandar pagar. Nem foi lá, mas você prestou o serviço mesmo, não prestou? Prestei, olha lá, hein, cara. Se amanhã depois descobrirem que não prestou, pegar para mim, hein? Não, não se preocupa não, o serviço foi prestado. Beleza. Aí entra em contato lá, libera o pagamento. Não foi prestado nada. Ele fez isso dolosamente? Não. Ganhou alguma coisa com isso? Não. Causou prejuízo ao erário? Claro que causou prejuízo ao erário. Prejuízo ao erário. O prejuízo ao erário pode ser na sua forma dolosa ou culposa. Então, aqui por negligência, aqui foi por culpa, não foi por dolo. Mais uma razão pela qual não houve enriquecimento ilícito. Mas houve prejuízo erário na sua forma culposa. Então esse 4 está dentro. E o 5, o chefe do setor de compras que recebe passagem aérea, estadia, paga por um fornecedor interessado em demonstrar produto, enriquecimento ilícito. Então, letra C, né? 1, 3, 4 e 5. Só o 2 é que está fora. 6. Sobre a lei de probidade, é correto afirmar o quê? 1. As sanções nela previstas aplicam-se também é bom, né? Ao contrário de exclusivamente, aplicam-se somente, eu estava errado. Aplicam-se também, pô, já está bom. Né? As sanções aplicam-se também àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para o ato de improbidade? Sim. A indisponibilidade dos bens, para fins de garantir o ressarcimento do dano, pode ser requerida antes de transitar em julgada a sentença condenatória, certo? Certo. Aliás, muita gente da área de direito vai falar assim, pô, isso aqui não faz nem sentido, né? Porque a indisponibilidade dos bens pode ser requerida antes da decisão judicial final. A indisponibilidade dos bens só faz sentido antes, né? Não é que pode ser antes, não. Ela tem que ser antes, para garantir que ao final, se a pessoa for condenada, os bens estarem ali. Esperar que uma pessoa seja condenada por decisão transitada em julgado, para depois pedir a indisponibilidade dos bens, não faz mais sentido nenhum, né? Mas pode ser requerida antes? Pode. Verdade, pode não. Deve, mas... Vamos ver. Certo? Mais ou menos, né? Que deveria estar, deve ser requerida antes. Mas pode, pode. 3. Reputa-se agente público a pessoa que exercer qualquer cargo ainda sem remuneração, certo? Não interessa se tem remuneração ou não. O Ministério Público deve ser informado da existência de um procedimento administrativo que foi instaurado para apurar a prática de improbidade, antes mesmo da sua conclusão. Sim, deve ser informado durante o processo. Certo. 5. Havendo fundados indícios de enriquecimento ilícito, pode ser requerido o sequestro dos bens do beneficiário antes mesmo de concluído o procedimento administrativo. Certo. Tudo certo. Letra B. Tudo certo. Dez questões, vamos lá. Vou adiantar. As sanções previstas na lei de improbidade. 1.
as sanções dependem da efetiva ocorrência de dano. Não, já sabe que independentemente de ter dano ou não, pode haver ato de improbidade. Não se aplicam se as contas tiverem sido aprovadas pelo Tribunal de Contas, independe da aprovação pelo controle interno ou externo. As sanções prescrevem em 5 anos, contados da data da prática do ato, nos casos do agente público que não seja titular de cargo ou emprego. Bom, se ele não é titular de cargo ou emprego, ele tem um mandato ou um cargo em comissão. Nesse caso, as sanções prescrevem em 5 anos, sim, mas contados do final do mandato ou final do cargo em comissão. Não é contados da data da prática do ato, não, hein? Está errado. Prescreve em 5 anos, contados da data do ato, em qualquer hipótese. Piorou. Tudo errado aí. As sanções podem ser graduadas pelo juiz, devem ser graduadas pelo juiz, em face da extensão do dano, do proveito patrimonial e uma série de outras coisas que são levadas em consideração. Então, só o que está certo é letra A. 8. Incorre em ato de improbidade definido como enriquecimento ilícito um auditor fiscal do trabalho que faz o quê? Enriquecimento ilícito, hein? O fiscal que deixa de autuar uma empresa que cometeu infração porque o proprietário é amigo dele. Não. Isso aqui é prejuízo ao erário. Mas não é enriquecimento ilícito porque ele não ganhou nada com isso. Então, isso está fora. O cara que presta serviço de consultoria, no período de férias, não interessa, por uma empresa sediada no município onde ele exerce suas funções. Ele é fiscal do trabalho. Uma empresa estabelecida ali, que ele pode muito bem fiscalizar que aquela empresa foi lá e deu consultoria. Deu consultoria, recebeu enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito. 2 está certo. Adquire, no exercício do cargo, bens de valor incompatível com a sua renda, que não consegue comprovar a origem. Também enriquecimento ilícito. Ganhou com isso. 2 e 3. Doa à pessoa física ou jurídica bens pertencentes ao órgão, sem observar a finalidade ilegais. Se ele fez sem observar a lei, ele causou prejuízo, mas não é enriquecimento ilícito. Está fora. Age negligentemente no cumprimento das suas obrigações funcionais. Isso aqui pode ser ferir os princípios. De repente não causa prejuízo, muito menos ganhou alguma coisa com isso. Então, 2 e 3 só. 2 e 3. Letra D de dado. 9. Assinale a conduta considerada como improbidade que está sujeita à pena mais branda que as demais. Pena mais branda que as demais ferir os princípios. Vamos ver. Frustrar a licitude de licitação, isso aqui é prejuízo ao erário. Né? Não teve licitação, causou prejuízo ao erário. Não sei se ele ganhou dinheiro com isso, não é enriquecimento ilícito. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça. Ele não se enriqueceu. Prejuízo ao erário. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de um bem ou serviço por um preço superior ao valor de mercado. Ele está adquirindo um bem por um preço acima do valor de mercado, mas ele não está ganhando nada com isso. Isso aí causa prejuízo ao erário. Frustrar a licitude de um concurso público. Ele botou para dentro um irmão dele, sem concurso. Gera enriquecimento ilícito? Não. Causa prejuízo ao erário? Também não, porque o irmão dele vai receber a remuneração que outra pessoa receberia. Isso fere os princípios da administração, mas não causa prejuízo ao erário. Então, esse é o mais brando de todos, por enquanto. Ordenar ou permitir a realização de despesas que não foram autorizadas. Prejuízo. Não tem nenhum enriquecimento ilícito aí. É esse aqui. E a última, a aplicação das sanções da Lei 8429 depende da ocorrência de dano ao patrimônio público? Não. Depende da rejeição das contas pelo Tribunal de Contas? Não. No que se refere a pena de função,
depende do trânsito em julgado? Ah, sim. A perda da função e a suspensão de direitos políticos só com o trânsito em julgado. Isso aqui está certo. Letra D. No que se refere à suspensão de direitos políticos, independe do trânsito em julgado? Não. Depende do trânsito em julgado. Isso está errado. A aplicação da fica prejudicada se as contas forem aprovadas pelo Tribunal de Contas? Não. Independe. Ou seja, letra C. Tá legal? Tá aí o gabarito. Vamos ficar por aqui. Daqui a pouco a gente entra no nosso próximo assunto, responsabilidade civil do Estado. Vamos lá.